Hey guys, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Delcio André, vosso contador de histórias macabras favorito. E no vídeo de hoje vou contar-vos a história de George Stinney, o jovem que foi condenado à pena de morte mesmo sendo inocente. E assim é uma história que me comove só de contar e provavelmente vocês vão ficar muito surpreendidos. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de subscrever se ainda não é subscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e partilhe com seus amigos porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E se você já cumpriu com todos esses requisitos, bora pro vídeo. No dia 16 de junho de 1944, George Stinney Jr. foi condenado à pena de morte por um tribunal racista e discriminatório em Alcolu, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Aos 14 anos de idade, George foi a pessoa mais jovem a enfrentar a pena de morte nos Estados Unidos. George morava com seu pai George, a sua mãe Amy, e seus irmãos John e Charles, e as suas irmãs Catherine e Amy, de 7 anos de idade. O seu pai era serreiro e eles moravam numa casa fornecida pelo dono da serraria. Alcolu era uma pequena cidade de classe trabalhadora, onde os negros viviam separados dos brancos. Essa pequena região sul dos Estados Unidos, ser negro por si só já era uma condenação. No dia 23 de março de 1944, duas meninas, Betty de 11 anos e Maria de 8 anos, andavam de bicicleta à procura de flores. Quando passaram pela residência dos Stinney, elas perguntaram ao George e à sua irmã Catherine onde elas podiam encontrar as flores que elas procuravam. Mais tarde, quando as meninas não regressaram para casa, uma equipa de busca foi à procura das meninas. A seguinte, o corpo das meninas foi encontrado não muito longe da casa dos Stinney. Estava lá com água lamacenta e os seus corpos apresentavam diversos ferimentos, principalmente na cabeça. Pouco tempo depois, George foi preso e trancado numa sala, ele foi interrogado por vários oficiais da polícia. Após quase uma hora, os oficiais da polícia anunciaram que George havia confessado o crime. George era um rapaz baixinho e magro e pesava apenas 40 quilos. Durante as investigações, constatou-se que a barra de ferro usada para o crime pesava mais de 9,7 quilos, ou seja, era quase impossível um rapaz com aquela estatura manusear tal objeto. Os ferimentos no corpo mostravam que a pessoa que cometeu o crime usou muita força, provocando traumatismo craniano nas meninas. Os policiais presentes na suposta confissão do crime apresentavam informações contraditórias, não possuíam nenhum argumento ou evidência física que George cometeu tal crime. Os pais do rapaz ameaçados foram excluídos do julgamento, depois de receberem ordens para abandonar a cidade. Antes do julgamento, George ficou detido durante 81 dias, sem a possibilidade de rever a sua família. Ele estava detido numa cela a 85 quilômetros distante da sua cidade natal. O julgamento ocorreu no dia 24 de abril. Após a seleção do júri, o julgamento começou às 12 horas e 30 minutos e terminou às 17 horas e 30 minutos. Depois de apenas 10 minutos de deliberação, o júri, que foi formado por maioritariamente homens brancos, anunciou o veredito de culpado e a sentença de pena de morte à cadeira elétrica. O advogado de George, apontado pelo Estado, Charles Clayton, não apresentou nenhum contra-argumento ou sequer convocou alguma testemunha, e nem sequer recorreu do resultado da sentença. Segundo as leis de Carolina do Norte, toda pessoa maior de 14 anos já é considerada adulta. Em 16 de junho de 1944, George Stinney foi executado pelas 19 horas e 30 minutos. George caminhou até a cadeira elétrica com uma bíblia debaixo do braço. Como George era baixinho e magro, ele não cabia na cadeira elétrica, que até teve que se ajustar à sua altura colocando livros debaixo do seu assento. Assim, os equipamentos da execução foram colocados e 2.400 volts de eletricidade lhe foram liberados pelo seu corpo. E assim, George foi morto por uma sentença injusta. Desde então, os pais de George não perderam a esperança e o amor e sempre procuraram por fragmentos da verdade e justiça. Convencidos de que a sentença de George foi injusta, os pais de George brigaram partindo do facto de que nunca houve nenhuma evidência física de que George havia cometido tal crime, ainda mais quando George possuía um álibi. Em 2014, a sua irmã Amy confessou que estava com George no momento do suposto crime. Ela alegou que ela e George estavam a assistir uma vaca pastar perto de uma trilha de trem quando as meninas passaram por lá.
Quase 70 anos após a morte de George, o advogado Steve Mackenzie, que reabriu o caso, afirmou que nunca houve justiça, que nunca teve nenhuma evidência física que provava que George havia cometido o crime, nunca houve nenhuma testemunha além dos oficiais que interrogaram o George, entre outros factos que comprovavam que George não tinha nenhum envolvimento nesse crime. E foi assim que o júri Mullen finalmente ouviu os testemunhos dos irmãos de George, testemunhos de pessoas que estavam envolvidas na procura das meninas e de especialistas que reanalisaram os resultados da autópsia das meninas. E oficialmente foi anulada a sentença de George. E George foi considerado inocente 70 anos após a sua morte. Esse é um dos casos que mostra o quão era difícil viver nos séculos passados e claro que ainda é hoje. E diz aí nos comentários o que você achou sobre esse caso. E não esqueça de subscrever, se ainda não é subscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e partilha com seus amigos porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bye!